A última pergunta foi feita pela primeira vez, meio que de brincadeira, no dia 21 de maio de 2061, quando a humanidade dava seus primeiros passos em direção à luz. A questão nasceu como resultado de uma aposta de $5 movido a álcool e aconteceu da seguinte forma. Oi, eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Frenesi Podcast. E aqui comigo, como sempre, o que já foi chamado muitas vezes de Cavaleiro da Ciência, o homem que possui a capa dos argumentos, o cria da base dos podcasts, Boris. Olá, meu caro amigo Tinoco. Olá, meus queridos e queridas ouvintes. Hoje nós chegamos no tão esperado episódio 10 e, como prometido, um episódio especial. Com certeza, é um episódio especial. É um especial. Esse aqui, mano, esse episódio vocês não estão nem assim esperando pelo que vai acontecer, mano. Pelo amor de Deus. Hoje a gente vai falar aqui de um conto de um grandíssimo escritor chamado Isaac Asimov. E a gente vai ler a última pergunta. A gente vai ler o conto, mais ou menos, né? Talvez um pouco resumido, talvez. Sim. Mas vai dar pra pegar a ideia dele e no final a gente vai discutir sobre, debater, e eu acho que vocês vão gostar. É um conto bem bacana. Não, mas com certeza vão gostar. Mano, é porque, tipo assim, se a pessoa chegou a ouvir até o 10º episódio, ela com certeza vai gostar, porque tem tudo a ver com as coisas que a gente já falou. Tem a ver com computador, tem a ver com o espaço, tem a ver com brisa filosófica e tem a ver com todas as questões que regem o universo hoje. É, exatamente. Exatamente. Basicamente. Você vai gostar. Então, eu acho que é mais a gente... É o principal, né, mano? Tem a gente aqui, que somos dois grandes especialistas em tudo que a gente vai falar aqui mais uma vez, né, obviamente. Claro. Aqui eu sei de tudo que, né, explicando assim, pode ficar tranquilo. A gente estaria fazendo isso aqui, né? Não, eu nunca faria um conteúdo sem saber sobre o que eu falo. Não, pelo amor de Deus, sou responsável. Só vou dar um contexto aqui. Tipo assim, vou dar um resumo que fala bem no começo da última pergunta, que é exatamente o seguinte, ó. Ele foi publicado no ano de 1956. Fica bem atento a essa data, porque é 1956. E dizem, né, o Isaac Asimov mesmo falou que é um passeio pelo hiperespaço e por vários palpites certeiros sobre o futuro, desde a internet até supercomputadores que aperfeiçoam a si mesmo. Fala dele. Vai falando dele. Mano, tipo, pra quem não sabe, velho, Isaac Asimov foi assim, ele foi um dos primórdios da ficção científica, basicamente. Os livros que ele escreveu, os contos que ele escreveu, tipo, foi o comecinho ali do que deu base pra Star Wars, por exemplo, Star Trek. Foi inspiração pra todos esses grandes filmes de ficção científica. Exatamente. Ele fala sobre inteligência artificial, tipo, robôs muito avançados. Sim. Ele tem o livro famoso que deu até o filme, foi o Eu, Robô, que é uma coletânea de contos dele, e aí o Eu, Robô é um dos contos desse livro, né, que fez o filme, basicamente. Sim. E se vocês quiserem, depois que a gente falar aqui, depois desse episódio, assim, a gente lê, você pode ler na sua casa, tem o Eu, Robô, mas também tem esse próprio conto aí, você encontra na internet, depois se você quiser ler de uma forma mais geral, entender melhor, mas depois desse episódio aqui, não vai ler antes, porque aí não faz sentido você estar ouvindo isso aqui. Lê com nós aqui, pô. Cala. Alexander Abel e Bertrand Lupov eram dois dos fiéis assistentes de Multivac. Eles conheciam melhor do que qualquer outro ser humano do planeta o que se passava por trás das milhas e milhas. Vamos falar metros e metros aqui, porque milha é sacanagem, né? Metros e metros a carcaça luminosa, fria e ruidosa daquele gigantesco computador. Ainda assim, os dois homens tinham apenas uma vaga noção do plano geral de circuitos que há muito haviam crescido, além do ponto em
que um humano solitário poderia sequer tentar entender. A Multivac, ele era um computador que se ajustava e se corrigia sozinho. E assim tinha de ser, pois nenhum ser humano podia fazer com velocidade suficiente e nem de uma forma adequada para que seja feita de mãos humanas. Desse modo, o Adel e o Lupov operavam o gigante apenas sutil e superficialmente, ali assim, só de revesgueio, porque ela conseguia fazer isso sozinho, né? Era um computador que se ajeitava sozinho. Ele simplesmente o alimentava com novos dados, ajustavam as perguntas de acordo com a necessidade do sistema e traduziam as respostas que lhe eram fornecidas, porque, como todo mundo sabe, o computador ele vai responder da maneira mais computadoramente possível. E ele só pegava ali e falava, isso aqui quer dizer isso aqui e isso aqui quer dizer isso aqui. É verdade. Os dois, eles, assim como todo mundo que trabalhava nessa função, tinha todo o direito de compartilhar da glória que era a Multivac. Por décadas, Multivac ajudou a proteger as naves e... O que é enredar, mano? Por décadas, Multivac ajudou a projetar as naves e alinhar as trajetórias que permitiram ao homem chegar à Lua, Marte e Vênus. Mas para além desses planetas, os poucos recursos da Terra não foram capazes de sustentar a exploração. Acabou com os recursos da Terra, já era. Só que agora precisava de uma quantidade de energia grande demais para viagens muito longas. E a Terra explorava suas reservas de carvão, urânio, com eficiência crescente. Mas havia um limite para a quantidade de ambos. Mano, olha, literalmente aqui, explicando, mostrando mais uma vez que isso aqui foi escrito em 1956, mano, e já falava de ir à Lua e a Marte, coisa que a gente só tá conseguindo fazer hoje, a Marte hoje, né? A Lua, né? Exatamente. Mas... E Vênus, porra, nem pensa. Nem tem nem... enfim. Mas assim, lentamente, a Multivac, ele acumulou conhecimento suficiente para responder algumas questões profundas com uma maior fundamentação. Ela estava começando a conseguir responder de uma maneira mais... inteligente, talvez seja a palavra. Conseguir responder mais de uma forma mais... ideal as perguntas feitas, mas em 14 de maio de 2061, o que não passava de uma teoria se tornou real. A energia do Sol foi capturada por completa, convertida e utilizada diretamente em escala planetária em todo o planeta Terra. Toda a Terra paralisou suas usinas de carvão e fissões de urânio. Agora não precisa mais disso. Girando a alavanca que conectou o planeta inteiro a uma pequena estação de 1 milha de diâmetro, orbitando a... Milha? 1 milha é foda. Natora, qual que é a conversão de milha pra metro, velho? Sacanagem, pô. 1,6 km de diâmetro, uma pequena estação orbitava a Terra a metade da distância da Lua. O mundo passou a correr através de feixes invisíveis de energia solar. Caralho, muito foda, mano. Eles conseguiram capturar a energia do Sol inteira. Não precisa de mais carvão, urânio, foda-se. Agora eles pegaram a energia solar inteira e estão usando pra sustentar a Terra. Sim, mano. Nossa, muito da hora. Tá. Muito doido. 7 dias não foram suficientes para diminuir a glória do feito. E Adel e Lupov finalmente conseguiram escapar das suas funções e encontrar-se ali em segredo, onde ninguém pensaria em procurá-los. Nas câmaras desertas subterrâneas, onde se encontravam as porções do esplendoroso corpo enterrado da Multivac. O que ele tá querendo dizer aqui é que eles fugiram do trampo pra poder se encontrar ali bem num lugarzinho ali onde tava o corpo da Multivac, onde ficava o sistema inteiro da Multivac. Fica de boa ali, né? Ficar ali tranquilo. Tranquilo. Mas a princípio, assim, né, sem intenção nenhuma, eles não tinham a intenção de incomodar a Multivac, só tava ali tranquilo, na dele, safe. E, obviamente, haviam trazido uma garrafa consigo e a única preocupação dos dois era relaxar na companhia do outro e da bebida. Safe, né, moleque? Perfeito. Faltou ali só o churrasquinho. Caralho, mano. Agora é o seguinte, hein? Agora é travessão abre aspas, mano. É incrível quando você para pra pensar
toda a energia que for necessária de graça, completamente de graça. Energia suficiente se nós quiséssemos para derreter toda a Terra em uma grande gota de ferro líquido. E ainda assim não sentiríamos falta da energia utilizada no processo. Toda a energia que nós poderíamos um dia precisar para sempre e eternamente, disse Adele. No caso, eu sou o Adele. Beleza. Então, eu vou interpretar aqui Lupov e eu já respondo. Eternamente não. Quase eternamente, até o sol apagar, o Bert. Me chamou de Bert. Isso não é eternamente, né, irmão? Ah, mano, tá bom. Bilhões e bilhões, talvez 10 bilhões de anos, tá? Satisfeito aí, ô filho da puta. É, né? Só que assim, 10 bilhões de anos não é eternidade, pô. Ai, pô, vai durar pela nossa vida inteira, não vai não? Ué, o carvão e o urânio também iriam. Tá, não, tudo bem, tá, fechou parceria, mas agora pelo menos a gente pode ligar cada nave individual na estação solar e elas podem ir até Plutão e voltar com 1 milhão de vezes sem nunca você se preocupar com o combustível. Você não conseguiria fazer isso com carvão e urânio. Se você não acredita em mim, pergunta pra Multivac que tá aí fazendo nada. Pô, não preciso perguntar pra Multivac, eu sei disso. Então para de diminuir o que a Multivac fez por nós. Ela fez tudo certo. E quem disse que não fez? Eu não tô falando isso. É que o Sol não vai durar pra sempre. É o que eu tô dizendo. Nós estamos seguros por 10 bilhões de anos. Mas, e aí depois disso? E não venha me dizer que nós iremos trocar de Sol não, tá? Teve um breve silêncio. Adele levou o corpo dos lábios apenas ocasionalmente e os olhos de Lupov se fecharam. Você tá pensando em como a gente vai conseguir outro sol quando nós tiver acabado, não tá? Não, claro que não, mano. Não tô pensando nisso. É claro que tá, pô. Você é fraco em lógica, esse é o seu problema. É como o personagem da história, que quando surpreendido por uma chuva, corre para o grupo de árvores e abriga-se embaixo dela. Ele não se preocupa porque quando uma árvore ficar molhada demais, ele vai simplesmente ir pra baixo de outra. Entendi, mano. Entendi de boa. Não precisa ficar gritando e falando dessa forma ridícula comigo, não. De boa. Quando o sol se for, as outras estrelas também já vão ter acabado. É, você pode estar certo. Tudo teve início na explosão cósmica original, o famoso Big Bang. O famoso Deus, né? Aí, depende pra quem você pergunta. O que quer que tenha sido. E tudo terá um fim quando as estrelas se apagarem. Algumas se apagam mais rápido do que outras. Então, né, as gigantes não duram 100 milhões de anos. O Sol vai brilhar por 10 bilhões de anos. E talvez as anãs permaneçam assim por 200 bilhões de anos. Mas se você der trilhões de anos, só vai restar a escuridão. A entropia deve aumentar ao seu máximo e é tudo. É, eu sei tudo sobre entropia, mano. Não precisa ficar me falando. Duvido que saiba. Eu sei tanto quanto você, mano. Então você sabe que um dia tudo terá um fim. Sim. E quem disse que não vai ter? Você disse, caralho. Você disse que nós tínhamos toda a energia que precisávamos. Pra sempre. Você disse pra sempre. Talvez a gente possa reconstruir as coisas de volta um dia. Tá ligado? Nunca. Por que não? Algum dia, mano. Algum dia, velho. Nunca. Pergunta pra Multivac. Você pergunta pra Multivac. Eu te desafio. Após $5 que isso não pode ser feito. Casado. Casado, mano. O Adele, que no caso eu, tava bêbado o bastante pra tentar e sóbrio o suficiente pra construir uma sentença com símbolos e as operações necessárias em uma questão em que, em palavras, poderia ser a seguinte: a humanidade poderá um dia, sem nenhuma energia disponível, ser capaz de reconstituir o Sol, a juventude mesmo depois da sua morte? Ou talvez a pergunta pode ser posta de forma mais simples, da seguinte maneira: a quantidade total de entropia no universo pode ser revertida? A Multivac, ela ficou completamente em silêncio, as luzes começaram a dar uma cessada e os estalos começam a pá, pá, pá. Então os técnicos assustados já não conseguiam mais segurar a respiração. Houve uma súbita volta à vida no visor integrado àquela porção de Multivac. 5 palavras foram impressas, dados insuficientes para respostas significativas. Na manhã seguinte, os dois já estavam com dor de cabeça, a boca seca, uma ressaquinha de leve e já nem se lembravam mais do que estava acontecendo. Gerald, Geraldine e Geraldette, primeira e segunda,
observar uma paisagem estelar no visor se transformar enquanto a paisagem pelo hiperespaço consumava-se em uma fração de segundo. De repente, a presença... Porra, mano, não sei o que é fulgurante, cara. Caralho, cara. O vocabulário é foda, né, mano? É foda. De repente, a presença brilhante das estrelas deu lugar a um disco solitário e brilhante, semelhante a uma peça de mármore centralizada no televisor. Esse é o X-23, disse Gerald, que no caso vai ser eu. Então as pequenas Geraldettes... Parece... Tá bom. As pequenas Geraldettes haviam experimentado uma passagem pelo hiperespaço pela primeira vez em suas vidas e ainda estavam conscientes da sensação momentânea de tontura. Elas cessaram as risadas, começaram a correr em volta da mãe gritando: nós chegamos em X-23, nós chegamos em X-23. Puta, foda que tem 3 personagens, né, mano? Vou ter que mudar de voz aqui, posso mudar de voz? Beleza. Quietas, crianças! Disse a Geraldine, que também sou eu no caso. Você tem certeza, Gerald? E por que eu não teria certeza? Perguntou o Gerald. Gerald tinha conhecimentos muito limitados acerca daquele computadorzinho lá dentro da nave. Sabia, por exemplo, que se chamava Microvac, que era permitido de fazer questões quando necessário e que ele tinha a função de guiar a nave por um destino pré-estabelecido, além de abastecer com energia das várias estações subgalácticas e fazer os cálculos para saltos no hiperespaço. Gerald, no caso eu e sua família, a gente tinha... Já entrou no personagem, né? pô. A gente tinha apenas de aguardar e viver nos confortáveis compartimentos da nave que a gente tava. Mas alguém um dia me disse, né, que no caso eu sou Gerald, que as letras AC no final de Microvac significavam Automatic Computer, do inglês arcaico, mas, né, eu nem era capaz de me lembrar disso aí. Os olhos de Geraldine ficaram úmidos quando observava o visor. Não tem jeito ainda. Isso vai ser difícil. Não tem jeito, ainda não me acostumei com a ideia de deixar a Terra. Por que, meu Deus? Não tínhamos nada lá. Nós temos tudo em X-23. E você não vai estar sozinha. Você não vai ser uma pioneira. Há mais de 1 milhão de pessoas nesse planeta. X-23 é um planeta. É claro que eu sabia, né? Eu sou o Jerry. Pelo amor de Deus, cara. Óbvio que você sabe. Por Deus, nosso bisneto terá de procurar por novos mundos porque a X-23 já vai estar super lotado de novo, mano. Eu fiz uma pausa reflexiva. Estou reflexivo. No ritmo em que a raça tem se expandido, é uma bênção que os computadores tenham viabilizado a viagem interestelar. Eu sei. Nossa, Microvac é o melhor de todos. Eu também acho. Ter um Microvac próprio produziu uma sensação aconchegante em Gerald e o deixava feliz por fazer parte daquela geração e não de outra. Na juventude de seu pai, os únicos computadores haviam sido máquinas monstruosas, ocupando centenas de quilômetros quadrados e cada planeta abrigava apenas um. Eram chamados de ACs planetários. Durante um milhar de anos, eles só fizeram aumentar em tamanho, até que de súbito veio o refinamento. No lugar dos transistores, foram implementadas válvulas moleculares, permitindo que até mesmo o maior dos ACs planetários fosse reduzido à metade do volume de uma espaçonave. O Gerald, eu não preciso ficar explicando toda hora quem eu sou, reconheça pela voz. Acho que dá pra entender. O Gerald, ele sempre ficava meio tipo, caramba, cara, ele ficava meio reflexivo, né, como ele falou, quando ele pensava que a Microvac pessoal que ele tinha era muito mais complexo do que o primitivo Multivac, né, que pelo menos foi pela primeira vez que eles conseguiram domar o Sol, mas era quase tão complexo quanto o AC planetário da Terra, e maior de todos quando também solucionou o problema da viagem hiperespacial e tornou possível o homem chegar nas estrelas, né? Aí... Tantas estrelas, tantos planetas. Eu acho que as famílias estarão sempre à procura de novos mundos, como nós estamos agora. Não para sempre. A migração... Eu não preciso falar nesse tom de... Não para sempre. Vou falar normal. Pode. Não para sempre. A migração vai terminar um dia, mas não antes de bilhões de anos. Muitos bilhões. As estrelas têm um fim, você sabe. A entropia precisa aumentar. O que é entropia, papai?
Cara, 2 marmanjos de 20 anos fazendo vozinha pra interpretar uma história. Oh, puta que pariu, hein? Entropia, papai. Papai. Entropia, meu bem, é uma palavra para o nível de desgaste do universo. Tudo se gasta e acaba. Foi assim que aconteceu com o seu robozinho de controle remoto, lembra? Você não pode colocar pilhas novas, como em meu robô? As estrelas são as pilhas do universo. Uma vez que elas estiverem acabadas, não terão mais pilhas, né? Porra. Não deixe, papai, não deixe que as estrelas se apaguem. Olha o que você fez. Como eu ia saber que elas iam ficar assustadas? Pergunte ao microvac. Ah, não é você agora. Eu tava entrando muito. Empolgou, pegou um embalo ali, pô. Pergunte ao Microvac, pergunte a ele como acender as estrelas de novo. Vai em frente, ele vai aquietá-las. Nossa, ninguém nunca falaria assim. A Gerodete segunda já tava chorando já. Ela tava em choque, ela tava completamente em choque. Bem, meus anjinhos, eu vou perguntar a Microvac. Deixa com o pai. Não se preocupem, ele vai ajudar a gente. O computador sabe de tudo, né? Imprima a resposta. Obrigado, papai. Vocês viram? A Microvac diz que vai cuidar de tudo quando chegar a hora, então não tem por que a gente se preocupar. E agora, crianças, é hora de ir pra cama. Em breve nós estaremos em nosso novo lar. Aí eu peguei o papel, né? Porque eu mais meio que dei uma trollada nas crianças ali, falei que ela tinha respondido. Tipo, cala a boca e vai dormir aí, crianças. E no papel estava escrito: dados insuficiente para resposta significativa. Eu simplesmente não me importei, porque o meu novo lar, o meu novo planeta tava logo na minha frente. VJ23X de Lamet. Isso é um nome, tá? Pra quem não entende. Entre parênteses, é um nome, né? Fixou os olhos nos espaços negros do mapa tridimensional em pequena escala da galáxia e disse: me pergunto se não é ridículo nos preocuparmos tanto com essa questão. O MQ-17J de Nicron, né, que no caso sou eu balancei a cabeça e falei: creio que não. No presente ritmo de expansão, você sabe que as galáxias estará completamente tomada dentro de 5 anos. Aí que uma parada de coincidência coincidiu aqui com a gente, ó. Ambos pareciam estar nos seus 20 anos, ambos eram altos e tinham corpos perfeitos. Sim, caralho, mano. Será que ele se inspirou na gente pra fazer esse negócio? Aí eu disse: ainda assim, hesitei em enviar um relatório pessimista ao Conselho Galáctico. Cara, eu não consigo pensar em outro tipo de relatório. Agite-os, não é? A gente precisa chacoalhá-los um pouco. Mano, o espaço é infinito. 100 bilhões de galáxias estão à nossa espera. Talvez mais. 100 bilhões, você sabe que não é a mesma coisa que infinito, né? E tá ficando menos ainda a cada segundo que passa, mano. Olha só, pensa comigo. Vem comigo aqui, mano. Há 20 mil anos, a humanidade solucionou pela primeira vez o paradigma da utilização da energia solar e poucos séculos depois a viagem interestelar já se tornou viável. A humanidade demorou 1 milhão de anos para encher um mundinho pequenininho, mas depois disso 15 mil para abarrotar o resto da galáxia. Agora a população dobra a cada 10 anos. Devemos agradecer isso à imortalidade. A imortalidade existe e nós devemos levá-la em conta. Eu admito que ela tem o seu lado negativo. O AC galáctico o AC galáctico já solucionou muitos problemas, mas para fornecer uma resposta de como impedir o envelhecimento e a morte, sobrepujou todas as conquistas. Você sabe o que significa sobrepujou, né, Boninho? Obviamente, né? Então tudo bem. Mas, no entanto, todavia, né? Suponho que você não gostaria de abandonar a vida. Não, lógico que não, mano. Ainda não. Eu não sou velho bastante. Você tem quantos anos? 223, você. Eu ainda nem cheguei nos 200, mano. Mas assim, voltando ao que eu tava falando, a população dobra a cada 10 anos. Uma vez que a galáxia inteira estiver lotada, a gente vai ter que ter outra cheia daqui 10 anos. E mais 10 anos a gente vai ter ocupado mais 2 galáxias.
outros 10 anos e a gente vai encher 4. Em 100 anos a gente vai ter 1 milhão de galáxias transbordando de gente. Em 1000 anos, 1 milhão de galáxias. Em 10 mil, todo o universo que a gente conhece. Além disso, tem um problema no transporte. Eu me pergunto quantas unidades de energia solar serão necessárias para movimentar todas essas populações de uma galáxia para outra. Mano, é uma boa pergunta, né, mano? Eu acho que hoje a humanidade consome 2 unidades de energia solar por ano. Da qual, né, a maior parte desperdiçada. Afinal de contas, a nossa galáxia sozinha produz 1000 unidades de energia solar por ano. E nós aproveitamos só 2. Sim, mas mesmo com 100% de eficiência, a gente pode adiar um pouco esse final triste que vai ter. A nossa demanda energética tem crescido em progressão geométrica, de maneira ainda mais acelerada do que a população. A gente tem mais energia do que pessoas. A gente vai ficar sem energia antes mesmo que nos faltem galáxias. É uma boa questão. De fato, é uma boa questão. A gente ia precisar construir novas estrelas a partir do gás interestelar. Ou a partir do calor dissipado, talvez. Pode haver algum jeito de reverter a entropia. A gente devia perguntar a nossa galáxia. Parece uma boa ideia, né? É algo que a raça humana terá de fazer um dia, né? Então você lançou um olhar pro seu comunicador AC, que já estava no tamanho de um celular, mas ele estava conectado através do hiperespaço com um poderoso AC galáctico que servia toda a humanidade. O próprio hiperespaço era parte integral do AC Galáctico. Tá, mano, então eu vou perguntar pro comunicador AC, de boa? De boa, mano, pode perguntar aí. Comunicador AC, poderá um dia a entropia do universo ser revertida? Eu não queria que você realmente fizesse essa pergunta. Por que não, mano? Nós dois sabemos que a entropia não pode ser revertida. Você não pode construir uma árvore de volta a partir de fumaça e cinza. O som do AC Galáctico fez com que as coisas se silenciassem. Sua voz brotou melodiosa e bela do pequeno comunicador AC em cima da mesa e dizia: dados insuficientes para respostas significativas. Viu? Falei, pô. A mente de Z-Prime navegou pela nova galáxia com um leve interesse nos incontáveis turbilhões de estrelas que pontilhavam o espaço. Ele nunca tinha visto aquelas galáxias antes. Será que um dia conseguiria ver todas? Eram tantas, cada uma com a sua carga de humanidade. Ainda que essa carga fosse virtualmente peso morto. Há tempos, a verdadeira essência do homem só habitava o espaço. Mentes, não corpos. Há eras, os corpos imortais ficaram para trás, em suspensão dos planetas. De quando em quando, erguiam-se para realizar alguma atividade material, mas esses momentos se tornavam cada vez mais raros. Além disso, poucos novos indivíduos vinham a se juntar à multidão incrivelmente maciça e gigante de seres humanos. Mas o que importa, havia pouco espaço no universo para novos indivíduos. O Z-Prime deixou seus devaneios para trás ao cruzar com os filamentos emaranhados de outra mente que estava vagando pelo universo. Sou o Z-Prime, e você? Eu sou o Dizabum, e qual que é a sua galáxia? Nós chamamos apenas de galáxia, e você? Eu acho que... meio que eu também, mas eu acho que todos os homens chamam suas galáxias de galáxias, não é? É verdade, já que todas as galáxias são iguais. Não, nem todas, né, mano? Uma em particular deu origem à raça humana, né? Isso faz ela ser diferente. Em qual delas? Putz, faço ideia, mano. Eu acho que o AC Universal deve saber. A percepção de Z-Prime se expandiu até que as próprias galáxias se encolhessem e se transformassem em uma infinidade de pontos difusos a brilhar sobre um largo plano de fundo. Tantos bilhões e bilhões de galáxias, todas abrigando seus seres imortais, todas contando com o peso da inteligência em mentes que vagavam livremente pelo espaço. E ainda assim, nenhuma delas se afigurava singular o bastante para merecer o título de galáxia original. Apesar das aparências, uma delas, em um passado muito distante, foi a única do universo a abrigar a espécie humana. E aí o Z-Prime, ele simplesmente chamou. AC Universal, em qual galáxia nasceu o homem? O AC Universal, ele obviamente ouviu, porque em cada mundo, através do todo o que a gente conhece como espaço, os seus receptores faziam-se presentes e cada receptor ligava-se a um ponto desconhecido onde se assentava o AC Universal através do hiperespaço. Eu sabia que o único homem
cujos pensamentos haviam penetrado no campo de percepção do AC Universal, e tudo o que ele viu foi um globo brilhante difícil de enxergar, com 2 pés de comprimento. A maior parte dele permanece no hiperespaço, né? Onde não é possível imaginar suas proporções. Ninguém podia, pois a última vez que alguém ajudou a construir um AC Universal já fazia muito e muito tempo. Cada AC Universal planejava e construía seu sucessor, no qual toda a bagagem única de informações era inserida. O AC Universal interrompeu os pensamentos de Z-Prime não com palavras, mas com a sua orientação. Sua mente foi guiada através do espesso oceano das galáxias, e uma em particular expandiu-se em suas estrelas, abriu as estrelas e ele pôde ver. E um pensamento me alcançou, infinitamente distante, infinitamente claro. Esta é a única galáxia original do homem. Ela não tinha nada de especial, era como tantas outras. Eu fiquei desapontado. E alguma dessas é a estrela original do homem? O AC Universal disse: a estrela original do homem entrou em colapso. Agora é uma anã branca. Os homens que lá viviam morreram? Um novo mundo foi erguido para seus corpos há tempos. Não, sim, eu imaginava. Mas o que aconteceu? As estrelas estão morrendo. Aquela que serviu de berço à humanidade já tá morta. Mas todas vão morrer um dia, não? Não, sim, mas quando toda a energia acabar, nossos corpos irão finalmente morrer. E você e eu partiremos juntos com ele. Não, mas isso aí vai levar bilhões de anos. Não, mas eu não quero que isso aconteça nem em bilhões de anos. AC Universal, como a morte das estrelas podem ser evitadas? Você perguntou se há como reverter a entropia. E o AC Universal respondeu: ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Os pensamentos de Z-Prime retornaram para sua galáxia. Não dispensou mais a atenção de D-Zub-1, cujo corpo poderia estar a trilhões de anos-luz de lá, ou na estrela vizinha ali do corpo de Z-Prime. Simplesmente não importava. E eu, triste, né, com a resposta, fui e coletei alguns hidrogênios interestelares para construir uma pequena estrela, só para mim. Se as estrelas devem morrer, pelo menos algumas ainda podem ser construídas. Homem pensou consigo mesmo, pois de alguma forma ele era apenas um. Consistia de trilhões, trilhões e trilhões de corpos muito antigos, cada um em seu lugar, descansando incorruptível e calmamente sobre os cuidados de autômatos perfeitos, igualmente incorruptíveis, enquanto as mentes de todos os corpos haviam escolhido fundir-se umas às outras indistintamente. O universo está morrendo. Homem olhou as galáxias opacas. As estrelas gigantes e esbanjadoras há muito já não existiam. Desde o passado mais remoto, praticamente todas as estrelas consistiam-se em anãs brancas, lentamente esvaindo-se em direção à morte. Novas estrelas foram construídas a partir da poeira interestelar, algumas por processo natural, outras pelo próprio homem, e essas também já estavam em seus momentos finais. As anãs brancas ainda podiam colidir-se, e das enormes forças resultantes, novas estrelas nasceram, mas apenas na proporção de uma nova estrela para cada 1000 anãs brancas destruídas, e essas também se apagariam um dia. Aí o homem, que sou eu, falei: cuidadosamente controlada pelo AC cósmico, a energia que resta em todo o universo ainda vai durar por bilhão de anos. Ainda assim, vai eventualmente acabar. Por mais que possa ser poupada, uma vez gasta, não há como recuperá-la. A entropia precisa aumentar ao seu máximo. Pode a entropia ser revertida? Eu vou perguntar para AC cósmico. Só para explicar aqui, o homem é formado de vários homens, então ele meio que tá conversando sozinho, mas perfeito, a gente vai falar quando for o AC cósmico falando. O AC cósmico já cercava por todos os lados, não através do espaço. Nenhuma parte sua permanecia no espaço físico. Ele estava no hiperespaço. Era feito de algo que não era matéria nem energia. As definições sobre seu tamanho, a sua natureza, como ele era feito, não faziam mais nenhum sentido de uma forma compreensível pelo homem. AC cósmico, como que é possível reverter a entropia? O AC cósmico respondeu: ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Então coleta dados adicionais. Eu farei.
Tenho feito isso por 100 bilhões de anos. Meus predecessores e eu ouvimos essa pergunta muitas vezes, mas os dados que tenho permanecem insuficientes. Vai ter um dia em que terão dados suficientes ou o problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis? Nenhum problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis. E você vai continuar trabalhando nisso? Vou. Nós iremos aguardar. As estrelas e as galáxias se apagaram e morreram. O espaço tornou-se negro após 10 trilhões de anos de atividade. Um a um, o homem fundiu-se ao AC, cada corpo físico perdendo a sua identidade mental, acontecimento que era de alguma forma benéfico. A última mente humana parou antes da fusão, olhando para o espaço vazio, a não ser pelos restos de uma estrela negra e um punhado de matéria extremamente rarefeita, agitada aleatoriamente pelo calor que aos poucos se dissipava, em direção ao zero absoluto. AC, esse é o fim, disse o homem, né, que no caso sou eu. Não tem como reverter esse caos? Nada pode ser feito? Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. A última mente humana uniu-se às outras e apenas AC passou a existir. E ainda assim, no hiperespaço. A matéria e a energia se acabaram, e com elas o tempo e o espaço. AC continuava a existir apenas em função da última pergunta que nunca havia sido respondida. Desde a época que um técnico de computação embriagado, há 10 trilhões de anos, a fizera para um computador que guardava menos semelhanças com AC do que o homem com o homem. Todas as outras questões já tinham sido solucionadas. E até que a derradeira também fosse, o AC não ia descansar da sua própria consciência. E a coleta de dados havia chegado ao seu fim. Não havia mais nada para aprender. No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto nesse empreendimento. Finalmente, AC descobriu como reverter a direção da entropia. Mas não havia homem algum para quem AC pudesse dar a resposta final. Mas não importava, a resposta, por definição, também tomaria conta disso. Por outro incontável período, AC pensou na melhor maneira de agir. Cuidadosamente, AC organizou o programa. E AC disse: faça-se a luz. Caralho, mano. Muito foda, velho. Muito foda, Merece cara. palmas isso aqui, ó. Vai se fuder, mano. Asimov, eu te amo. Puta merda, velho. Cara, muito da hora, muito da hora. Eu acho que deu pra perceber aqui que a gente falou no início que a gente tava lendo um conto e a gente tentou passar de uma maneira mais simples, assim, tipo, de uma maneira mais divertida sobre esse conto, cara. E esse conto é muito da hora. Não, muito da hora, cara. Tipo, mano. Você vai vendo o quão longe ele imaginou, tipo, que começou lá naqueles caras falando com... E lá em 1956, né, mano? É. Ele escreveu essa porra. Não, porra. Você tá maluco, velho. O cara era um gênio, visionário, velho. Não, visionário demais. É porque, tipo assim, traduzindo o que o conto quer dizer, que a humanidade, ela vai, sim, segundo ele, né, conseguiria evoluir a tal ponto, mas existem algumas coisas que simplesmente não tem resposta. E um dia, talvez, algo consiga responder essa pergunta. E, putz, cara, a resposta que ele deu ali é maravilhosa, porque se você prestou atenção no que ele quis dizer, né, o universo meio que vai recomeçar, estaria tudo sendo um ciclo, né, mano? É, sim. É como se a humanidade nasceu, né, desse supercomputador que descobriu um jeito de reverter a entropia do universo e fazer, né, voltar tudo à vida. E aí, fazendo isso, criou a humanidade que evoluiu até um certo ponto de criar esse supercomputador de novo que fez a mesma coisa. Sim, o intuito, obviamente, não é responder a pergunta. E o intuito também não é responder o que vem antes. É meio que simplesmente tentar dar um norte, eu acho, pra esse tipo de pergunta, né, mano? Tentar dar uma, tipo, mano, sim, acho que dessa maneira é possível responder, tá ligado? Sim. Nossa, é muito bacana, mano. Tipo,
essa parte aqui, velho, que ele vai, né, cada parte do conto vai só evoluindo, né, passa milhões e milhões de anos. Sim. E aí quando chega essa parte eu acho muito da hora, do Z-Prime, que ali, tipo, tava os corpos, tipo, a humanidade não usava mais os nossos corpos físicos, a gente era só a nossa mente vagando pelo universo. Tipo. Cara, isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Isso é muito foda. E aí, tipo, aí ele encontra um outro cara, tipo, vagando também, e aí, e eles perguntam o bagulho mega, tipo... De qual galáxia que você é, mano? Já tá ligado? Tipo, um bagulho mega... tipo... Mas a parte da hora também, que eu acho da hora, é a parte lá do Geraldine. Que é um bagulho que a gente meio que começa a visualizar agora. De tipo, mano, ir pra outro planeta, tá ligado? Porque a Terra não vai aguentar a gente, mano. Exatamente. E depois eles... né, do VJ23X lá, que eles começam a se preocupar, pô, a gente encheu uma galáxia, daqui mais 10 anos vai encher outra, e depois mais duas, e mais... Nossa, é bizarro pensar nisso, mano. É bizarro. Porque os caras, é meio que, tipo, mano, beleza, a gente encheu uma galáxia, mas quanto mais gente tem, mais gente vai ter, né, mano? Exatamente, e eles, pelo que falou, eles descobriram como ser imortais, então não vai morrer mais pessoa, então... não vai esvaziar, tá ligado? Sim. Nossa, é muito da hora ver o jeito que ele construiu a narrativa, mano. Tipo, literalmente, a gente tentou passar de uma maneira um pouco mais, tipo assim, mais contextualizada, mais da hora, assim, também, lendo muitas partes, tentando manter o original, porque o jeito que ele escreve é muito foda, mano. Muito bacana. É uma maneira que você consegue compreender. Tipo, que ele tá querendo dizer, os anos estão se passando e desde lá do início, aquela frasezinha do cara falando, mano, porra, mas é bilhões de anos, né, moleque? Foda-se, mano, porra, bilhões de anos a gente não vai estar vivo. Mas aí chega um momento que esses 10 bilhões de anos passam e quem tiver lá se fudeu. Se fudeu, basicamente. E tipo, e também eu achei muito foda o conceito do homem, né, que ele criou no final. Que é tipo, toda a humanidade meio que se juntou numa mente só. Meio, assim, não é isso que quer dizer, mas meio que se tornou Deus, né, mano? Sim, O homem se torna Deus. É meio que isso, Tipo... depois de juntar todos os pensamentos, todas as mentes humanas, tudo que a gente... Porque ele fala que a gente já tinha resposta pra tudo, menos pra isso. E... chega chega à conclusão, e o homem, ele meio que transcende, se torna um deus. Eu queria muito dizer isso aqui, o que essa faça-se a luz no final, ele não fala, então Deus existe, né? Não é isso que ele tá querendo dizer. Eu li uns comentários da galera falando, e tinha uma galera falando, então ele provou que Deus existe, né, rapaz? Não foi isso que ele quis dizer. Não é isso que ele quis dizer. Eu acho que tá meio longe do que ele quis dizer. Ele basicamente, tipo, ele acreditava que, né, que a gente ia chegar num ponto que ia conseguir meio que criar o universo. É basicamente isso, mano. A gente cria o universo. Sim. E aí ele nem vai a gente, né? É o robô que a gente fez, basicamente. O robô é o robô misturado com o homem. Sim, é verdade. Mas a gente vai meio que construindo a narrativa de tipo... a gente vai criar um universo e vai continuar entre as linhas espaciais, tipo... o que ele chama de hiperespaço, eu não sei se é algo que, tipo... é cogitado existir, ou sei lá, tipo, se faz sentido cientificamente, mas o hiperespaço seria um lugar entre o físico e o não físico, onde a gente continua vivo. Sim, exatamente. E consegue ainda modificar tipo, o mesmo universo físico, tendo né? acabado, o AC universal lá, ele continua existindo. Se você quiser ler em casa também, se você pesquisar só a última pergunta, você já encontra um monte de página com esse mesmo texto. Eu acho que o primeiro que você encontrar vai ter exatamente esse texto aqui, que é uma tradução, né? Porque obviamente o cara não escreveu em português, mas acho que é bem fiel ao... sim, tipo, com certeza passa, eu acho, a mensagem que ele queria. Bom, então chegamos ao fim do 10º episódio do Frenesi Podcast. E rapaziada, esse é um projeto que a gente tá gostando muito de fazer, e é muito bom ver vocês interagindo, mandando nas redes sociais, mandando e-mails pra gente, falando como que é da hora e tudo mais. E a gente viu esse conto e falou: pô, mano, esse conto é um conto muito da hora, daria pra ler num episódio. E a gente gostou muito desse conto e resolveu ler num episódio especial.
E esse 10º episódio, fico muito feliz aí do Borinho tá com nós aí nesse projeto. O Borinho, um cara legal, o cavaleiro da ciência, tá sempre aí com a gente e é muito da hora, rapaziada. É muito bom ver esse crescimento. É verdade, pô, muito obrigado, sério mesmo. Tipo, eu vi que vocês mandaram mais e-mails aqui. No próximo episódio a gente vai ler, porque esse foi um... Sim. Esse foi um especial, né? No próximo a gente lê os e-mails. Mas eu fico muito feliz de, tipo, de ver que tem gente que, tipo, ouve a gente, tipo, acompanha a gente, tá ligado? Todos os episódios e gosta de ouvir. Tipo, é meio bizarro pra mim, mas... mano, tá ligado? É muito estranho, mas cara. É muito satisfatório. Muito obrigado. É um episódio de tipo 1 hora e a galera escuta até o final. A galera vem comentar sobre coisas que a gente falou no final. Tipo, igual o Jorge Pena tá sempre comentando nas minhas redes sociais. É um cara que eu comecei a reparar. Eu só percebi que ele fazia parte da galera que me assiste e tudo mais quando eu vi que ele mandava um monte de e-mail. E, pô, mó legal, a gente fica mó feliz, porque é um trampo, mano. Tipo assim, pode não parecer, mas é um trampo. A gente tem que pensar no bagulho, escrever um roteiro grande, pensar em como fazer. E a gente tá tentando melhorar, independente de não ter um retorno financeiro, mas só de vocês falarem que gostam do que a gente faz e é legal ver a gente falando e tudo mais, já é gratificante, essa é a palavra. Sim, é verdade. Tipo, é um projeto muito da hora de fazer, mano, porque... Tipo, realmente é meio trabalhoso, tipo, tem dia que eu não tô com saco de pesquisar a parada. Sim. Mas é da hora porque acaba me forçando a pesquisar coisas que eu não pesquisaria normalmente, tá ligado? Eu acabo aprendendo coisas que, tipo, se eu não estivesse fazendo podcast, eu ia acabar não aprendendo, tá ligado? Eu tenho um conhecimento acumulado sobre as 7 maravilhas do mundo antigo que são completamente inútil, mas eu sei. Mas, tipo, acabei aprendendo. Acabei sabendo. Agora que sei, já sei. Tá ligado? E repasso pra vocês, tá ligado? Sim, mas então, é muito da hora. Muito obrigado aí pra vocês que acompanharam a gente nesses 10 episódios. Que venham mais 10, que venham mais 100 e a gente consiga trazer mais galera aí pra assistir, porque vocês estão gostando e a gente pretende não parar, independente de não ter um retorno financeiro, por enquanto, né? Até a gente ficar bilionário por causa de podcast. Mas... Quando é o meu primeiro bilhão, eu sumi do mapa. Sim, com certeza. Sim. Pode esquecer. Tô sumindo do mapa. Se você quiser mandar e-mails pra gente, frenesipodcast@gmail.com. Isso. Você pode seguir a gente nas redes sociais, @TinoCanoTV, @Edmundo_Xícara. Isso. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui e eu quero saber as suas palavras finais, Borinho. Cara, muito obrigado a todos de novo. E eu gostei desse episódio, que eu acho que, tipo, ele é muito bom pra refletir, tá ligado? Esse conto. Ele traz uma reflexão muito bacana. Sim, a gente pode trazer mais contos, mano. Se tiver mais contos interessantes, se você souber de um conto interessante e quiser mandar no e-mail, a gente pode dar uma pesquisada também. Pode ser legal, se a galera gostar de ouvir uns contos assim, a gente falando da nossa maneira, pode ser legal trazer mais. Sim, é verdade. Eu vou deixar uma pergunta, aí a galera, já que é a última pergunta, né? Vixe. E aí a galera responde no e-mail aí. Se vocês acham que a humanidade vai chegar tão longe assim, ou a gente vai acabar se matando antes? Boa, hein, mano? Boa, muito boa. Eu vou responder aqui já que, pelo menos eu pretendo estar morto. Bom, o pai já vai estar morto já. Com certeza. Mas, bom, é uma boa pergunta. Responda, manda uns e-mails pra gente e a gente lê no próximo episódio. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado aí por ter ouvido até aqui. Tamo junto. Esse é o Frenesi Podcast e queremos você no próximo podcast ouvindo o que a gente tá falando. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado a todos. Tchau.